Agora, dados todos os nossos recados, convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. E nós lemos do versículo 1 ao versículo 20. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Hoje nós continuamos a nossa série de pregação em Lucas, e aprovo ao Senhor que essa pregação hoje tivesse tudo a ver com o que nós estamos vivendo, porque hoje nós vamos falar de andar em missão. Nós somos uma igreja que, como nós já falamos, que foi plantada há 3 anos, nós estamos com uma missão, e nós estamos em missão. Aliás, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo está em missão. Então nós vamos falar hoje sobre missão, o que é estar em missão. E diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaída! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se em cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cabeça, sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre missão. E nós não vamos detalhadamente em versículo por versículo, porque nós não conseguiríamos fazer isso hoje. Então eu gostaria de dividir essa parte e chamar a sua atenção para como essa passagem nos ensina 3 coisas. 3 coisas, ou 3 lições, que todo seguidor de Jesus está ou tem. Todo seguidor de Jesus, ele está em missão. Todo seguidor de Jesus, ele tem uma mensagem a proclamar. E todo seguidor de Jesus tem uma motivação. Então todo seguidor de Jesus tem uma missão,
uma mensagem e uma motivação. E é isso que esse texto vai nos ensinar hoje. Porque se você se lembra daquilo que eu falei na última semana, a partir do capítulo 9, agora Lucas está preocupado com uma outra pergunta. Até o capítulo 9 nós tínhamos uma pergunta. A pergunta era: quem é este? Quem é este? E os milagres de Jesus, os ensinos, a autoridade de Jesus já demonstram quem ele é, até que chega o final de tudo, no final, quando Pedro reconhece que ele é o Messias, o Filho de Deus. Temos a transfiguração, agora a figura muda. Jesus, ele se vira para Jerusalém e agora ele caminha para a cruz. Mas no meio desse processo de caminhar para Jerusalém e ir para a cruz, a pergunta agora é: o que é ser um seguidor de Jesus? O que significa seguir a Jesus? O que significa seguir a Jesus? É ter uma missão, é ter uma mensagem e é ter uma motivação. E aí no versículo 1 aí, ele começa nos dizendo que depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou. Nós precisamos comparar esse versículo 1, ou essa primeira parte desse texto, com o envio dos outros 12, no capítulo 9, de 1 a 6. Porque no capítulo 9, Jesus chama os seus apóstolos, os 12, e ele pega então e os envia. Da mesma forma, se você comparar o capítulo 9, de 1 a 6, com essa primeira parte aí do capítulo 10, de 1 a 8, você vai ver as similaridades do texto. Do mesmo jeito que ele envia os 12, agora ele está enviando os 72. E o número aqui é importante. Esse número aqui é importante. Por quê? Porque se ele tivesse deixado no capítulo 9 apenas os 12, tivesse enviado apenas os 12, você poderia olhar para mim e dizer assim: não, é seu trabalho pregar o evangelho, é seu trabalho levar o evangelho adiante, é o seu trabalho, mas não é o meu trabalho. Então eu não estou na mesma missão que você. Mas porque Jesus ele mandou os 72, você não tem essa desculpa. Porque esses 72, ele representa o quê? Todo o povo de Deus. Todos os discípulos de Jesus têm uma missão. Isso aqui não é apenas a minha missão. Essa não é apenas a missão do pastor Tales, dos líderes da igreja. Essa é a missão de todo seguidor de Jesus. Proclamar o evangelho de Deus. E pregar as boas novas. Mas o número 72 também tem um outro significado, porque se você voltar lá para Gênesis capítulo 10, e quase todos os comentaristas vão nos apontar essa conexão com Gênesis capítulo 10, que é a famosa a lista de nações que nós temos, da onde surgiram todas as outras nações, e ali nós temos 70 nações. Então essa conexão, por um lado, todos nós somos chamados para ir. Por um outro lado, nós somos chamados para ir para onde? Para todas as nações. Porque o evangelho de Deus não é exclusivista. Ele é para ser pregado a todos. E aí ele continua dizendo, e aí ele diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Uma coisa que Jesus já nos deixa claro, que andar em missão, o que vai acontecer quando nós andamos em missão? Tem muito trabalho para fazer. E se você já percebeu, gente, os trabalhadores são poucos. Você quer dar uma olhada nisso? Você pode fazer uma prova empírica hoje. Porque nós temos esse tanto de gente que nós temos na igreja, e nós temos sempre algo para fazer depois, é a organização. E sempre a organização, o trabalho está na mão de poucos. Por quê? Porque falta trabalhadores, falta compromisso com as coisas de Deus. Então tem trabalho demais na igreja, mas tem poucos voluntários, poucos trabalhadores, poucas pessoas que querem pagar o preço para servir ao Senhor. E aí no versículo aí, continuando, ele vai dizer: eis que eu vos envio como que? Como que ele fala no texto? Eis que vos envio como? Ovelhas em meio a lobos. Então o que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer isso aqui: eis que vos envio para a guerra.
Eis que vos envio para um campo de batalha. Seguir a Jesus não é ir para uma colônia de férias. Porque tem muita gente que vem para Jesus e pensa que servir a Jesus agora é entrar numa colônia de férias. E agora eu vou descansar, agora eu vou receber, agora eu vou ter, e Deus vai me multiplicar. E aí, então eu venho para Jesus para ter. Quando o texto nos diz, quando Jesus nos diz, você vem para Jesus para ser enviado. E enviado para onde? Para a batalha, para o campo de batalha. Todos os dias. Todos nós vamos ser enviados para o campo de batalha, se nós seguimos a Jesus. E o que significa estar num campo de batalha? Que você vai se machucar, que você vai ter perdas, que pessoas que você ama vão morrer no meio do caminho, mas você está ali, e você vai continuar andando, até o dia que terminar a sua batalha. Então nós somos chamados para andar com Jesus, em meio às batalhas. Nós fomos, aliás, enviados para as batalhas. Mas no versículo 4 aí, ele vai nos falar que eles não devem levar nada com eles. Por quê? O que Jesus quer ensinar para eles? Que Deus é o Deus que provê. É o Deus que nos chama, é o Deus que nos envia, é o Deus que está conosco e é o Deus que provê. Porque Ele não deixa faltar. Ele nos chamou, Ele nos enviou e Ele provê. Porque Ele é bom e Ele cuida de nós. E a outra coisa que ele nos ensina aqui, vocês não parem para falar com ninguém. Por que vocês não parem para falar com ninguém? Nossa, Jesus é mal educado, não pode nem parar para cumprimentar os outros. Não, porque geralmente esses cumprimentos nessa época, nesse tempo, demoravam tempo, às vezes dias. Eles iam para a casa da pessoa, visitar a pessoa, ficavam lá, gastavam tempo. Jesus está falando assim, vocês não façam isso. Por quê? Porque o trabalho é urgente. Existe uma pressa no reino de Deus. Existe uma pressa, nós devemos pregar em tempo e fora de tempo a palavra de Deus. Aí ele vai falar um pouco da mensagem, do versículo 9 ao versículo 16, ele vai falar o quê? Da mensagem, porque se nós estamos em missão, nós lembramos que nós estamos em missão, nós somos enviados em missão, para fazer o quê? Se você está em missão é para fazer alguma coisa, para fazer o quê? Para entregar a mensagem de Jesus. E a partir do versículo 9, ele vai nos mostrar o que é essa mensagem, no que consiste essa mensagem, e de uma maneira muito resumida, é basicamente ir e entregar o Evangelho. Todo seguidor de Jesus foi chamado para ir, está em missão, ir e fazer o quê? Ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E essa palavra evangelho, talvez você nunca ouviu isso, e talvez vocês falam, por que essa palavra? E de vez em quando vocês falam boas novas e evangelho, o que significa essa palavra? O que significa essa palavra? A palavra evangelho, ela basicamente tem uma conotação de boas novas, é por isso que nós falamos boas novas no meio do quê? De um período difícil, no meio da guerra. Lembra que nós fomos enviados para o campo de batalha. Então, geralmente, a explicação que nós mais escutamos, que nós mais lemos nos comentários e tudo mais, é qual explicação, qual que é a associação, qual que é talvez a história mais, a ilustração mais usada para explicar isso aqui. Se você conhece um pouquinho de história, você sabe da história da guerra entre os gregos e os persas. E tem uma em especial, quando os persas estão vindo invadir Atenas, eles param na praia, no lugar chamado Maratona. E eles então veem os atenienses e lutam contra eles. Então aquela batalha ferrenha, as pessoas os civis ficam em Atenas. Mas toda a vida daquele povo de Atenas fica dependente de onde? De toda aquela batalha que está acontecendo na praia. Toda a vida, se aquele povo, se os nossos soldados perderem a batalha na praia, o que acontece com as nossas vidas? Nós vamos morrer. Se eles forem derrotados, a consequência é que nós seremos atacados, as nossas famílias morrerão, os nossos filhos morrerão, nós seremos destruídos. Então todo o povo está como? Ansioso por notícias do campo de batalha. E os atenienses, eles ganham, então a Grécia ganha aquela batalha, e eles enviam um homem correndo de volta para Atenas.
E é daí que nós temos então as famosas maratonas. O nome maratona vem desse episódio. Por quê? Porque esse homem ele corre da praia até Atenas, que dá mais ou menos ali 45 quilômetros. Quando ele chega lá, por causa da exaustão da batalha, junto com a corrida de 45 quilômetros, porque os nossos maratonistas, certo, Kate? Os nossos maratonistas, eles correm os 45 milhas e vão descansar. Esse cara lutou o dia inteiro. E agora ele vai correr mais 45 quilômetros. E aí ele chega lá, e ele grita, evangelho, evangelho. E ele cai morto. Então eles entenderam o que ele veio trazer. Ele veio trazer boas notícias. Então o que significa isso para nós? Como isso é aplicado para nós? Existia uma batalha de vida e morte. Existia uma ira. Existia um homem vindo contra nós, que era mais aterrorizante do que todos os exércitos do céu e da terra colocados juntos. Era a ira de Deus, o Senhor dos exércitos. Ele estava vindo contra nós em ira, por causa do nosso pecado. Mas Jesus lutou a nossa batalha e nos deu remissão. Ele tomou sobre ele a nossa ira. Então, quando nós declaramos evangelho, evangelho, boas notícias, é isso que significa. A batalha foi vencida, as nossas vidas foram poupadas, nós agora temos vida. E vida por quê? Vida por causa de Cristo. Mas essa palavra também era usada por um outro cidadão famoso no anterior ao primeiro século, que é o primeiro imperador romano, Augusto. Sempre que Augusto conquistava terras, ele enviava seus arautos proclamando por todo o império, por os novos povos alcançados, o evangelho de Augusto. Então Jesus não é o único que tem evangelho, gente. Talvez isso choque você hoje, mas existiam outros evangelhos, e o de Augusto talvez era o mais famoso, porque nós ainda temos escritos e relatos do evangelho de Augusto. Então ele enviava e dizia para aqueles povos conquistados, vocês estão debaixo de um novo rei, de um novo imperador. Querendo você ou não, você está debaixo do governo de um novo imperador. Agora você tem duas opções: ou você se rebela contra esse imperador, ou você se rende ao seu governo. Todos nós, todo ser humano, ele está debaixo de um imperador, o imperador Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele está assentado no trono, e ele governa tudo e todos, e um dia, ele chamará para julgar aqueles que são dele, aqueles que se submeteram ao seu governo, que seguiram, que o ouviram e obedeceram, são chamados seus filhos, e todo o resto são seus inimigos. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é o que diz a palavra de Deus. E porque nós fomos chamados, porque nós fomos reconciliados, nós fomos chamados para ser reconciliadores. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, nós que fomos reconciliados, temos agora o ministério da reconciliação. Ninguém aqui foi chamado para ser agente secreto de Deus. Você não é o 007 de Deus. Mas eu tenho vergonha de falar. É? Você tem vergonha de falar? Se você descobrisse a cura do câncer, você teria vergonha de anunciar? Você teria vergonha de falar para alguém que está com câncer: eu sei da cura, eu sei como você pode ser salvo? Você teria vergonha disso ou não? Não proclamar, não anunciar, não passar para frente, não pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é egoísmo. Você é egoísta. Você não é apenas covarde, você é egoísta. Porque você pode e você tem algo que é muito mais valioso do que a cura do câncer. Você tem a salvação eterna. Você pode compartilhar a salvação, aquela salvação que você recebeu, com aquela pessoa que está morrendo, que está indo em passos largos para o inferno. Todo cristão tem essa missão. E eu me lembro de uma história que nós temos lá
no Antigo Testamento, quando no tempo de Eliseu, e lá em 2 Reis essa história está lá. Eu estava escrevendo a minha pregação e lembrei dessa história, porque naquela história existe uma grande fome em Israel, e os assírios eles estão ali cercando Israel, e há uma fome tremenda, e tem 4 leprosos, e você lembra, porque eu já preguei isso várias vezes nessa igreja, o que é ser um leproso naquele tempo? O que é ser um leproso em Israel? Eles não podem entrar na cidade, porque senão o povo mata eles. Eles estão impuros, etc, etc, etc. Eles estão fora da cidade, aí do lado de fora tem o acampamento dos assírios, e eles estão lá, passando fome, não tem o que comer, não tem para quem pedir. Aí eles decidem fazer o seguinte: bom, um olha para o outro e fala assim: vamos lá no acampamento dos assírios, porque se eles nos matarem, a gente morre. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de qualquer jeito. Então vamos lá. E eles chegam lá, o que eles encontram no acampamento deles, do exército? Tudo, menos soldado. Os soldados tinham, porque Deus fez o pavor dele cair sobre os soldados, para cumprir com a palavra que ele tinha dado a Eliseu, ao rei de Israel, e os soldados sumiram, e deixaram todos os bens deles, cavalos, jumentos, ouro, prata, comida, tudo, porque a fome era tão terrível, que no mesmo capítulo, se você ler, uma mãe cozinha o próprio filho para comer, enquanto 2 mães combinam: hoje eu cozinho o meu filho, amanhã nós cozinhamos o seu. Você acha que a fome era terrível ou não? Você consegue conceber conceber a ideia de uma mãe cozinhando o seu próprio filho para comer? Então essa é a história que está lá. Então, fome terrível, e eles chegam lá, e eles começam, veem que não tem nada, eles comem tudo que tem numa barraca lá, começam a esconder um pouco de ouro, e vão e voltam, e de repente eles caem em si, e falam assim: nós estamos cometendo pecado, se nós não compartilharmos isso que nós temos aqui com as outras pessoas, porque naquele acampamento tem muito mais do que eles poderiam, na vida deles inteira, recolher, na vida deles inteira, comer. Então tem muito ali para eles e para toda a nação de Israel. Então era dever deles ir e distribuir as boas notícias de que existe pão, de que existe alimento, que Deus trouxe grande salvação. Por que eu estou contando essa história? Porque existe muito de Deus e uma bênção infinita para todos nós. E é nosso dever espalhar a boa notícia, é nosso dever levar adiante o que? A palavra de Deus, e pregar o evangelho. E aí, em terceiro e último lugar, nós temos o que? A motivação. Então nós estamos um povo que estamos em missão, e em missão do que? De proclamarmos o evangelho. Mas aí nós encontramos, a partir do versículo 17, a motivação de tudo isso. E se você voltar aí no versículo 17, eles voltam. E eles dizem assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Até os demônios se submetem a nós. Até os demônios. E aí Jesus olha aquilo, e aí a gente lê essas coisas, mas a gente não presta muito atenção, e depois vem um versículo meio que enigmático aqui. Os discípulos, os 72, eles vêm para Jesus e falam: Jesus, até os demônios se submetem ao teu nome. E aí Jesus fala o que para eles? Eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Mas qual que é a relação desse versículo com o 17, com o 18? Do que Jesus está falando aqui? Eu vi Satanás. Eles chegam falando e... será que a autoridade deles, de Jesus sobre os homens, o que Jesus quer dizer com isso aqui? E basicamente, a gente tem que prestar atenção na linguagem deles. Eles chegam para Jesus aqui, e olha o que eles falam: Senhor, em nosso nome. Eles se submetem ao seu nome, mas eles se submetem a nós. Até os demônios se submetem a nós. Esse nós aí você tem que grifar ele na sua Bíblia, porque Jesus detecta
esse nós deles, e a alegria que está no coração deles. E eu lembro de uma palavra do nosso pastor Tales, quando me formei, e o pastor Tales, a gente conversou um pouco, ele me deu essa palavra: cuidado com as suas motivações. Cuidado com as suas motivações. E eu guardei essa palavra no meu coração. Cuidado com as suas motivações. E aqui o que Jesus está falando para eles é: cuidado com as suas motivações. Por quê? Porque eu vi alguém muito maior do que vocês, alguém muito mais glorioso do que vocês, alguém muito mais poderoso do que vocês, deixar subir essas motivações no coração, e a sua queda foi drástica. Cuidado com as suas motivações. Então ele está falando aqui sobre motivações. Eles não se alegram. Você começa a perceber que eles não chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, todos alegres, Senhor, nós proclamamos as tuas boas novas, e as pessoas foram salvas, pessoas foram transformadas, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas. Senhor, o reino tem sido expandido. Senhor, o nome de Deus tem sido glorificado no meio das nações. Eles não falam isso, porque o problema, é problema se alegrar no nosso ministério, gente? Não, de maneira nenhuma. Mas onde está a motivação? Aonde está a motivação? Se eles chegam com essa palavra: Senhor, as pessoas têm sido abençoadas, curadas, transformadas, o reino tem sido expandido. Não, o que nós queremos mesmo, o que nós gostamos mesmo nesse negócio aí, é que até os demônios se submetem a gente. A gente tem poder, a gente agora tem um nome, a gente agora é reconhecido. É isso o que eles chegam para Jesus. Então eles se alegram nas suas conquistas, eles se alegram nas suas vitórias, no crescimento dos seus ministérios, nos seus dons, no fato dos seus nomes serem famosos. Eles se alegram não por aquilo que Deus está fazendo através deles, eles se alegram pelo poder, pelo status, por aquilo que eles ganham. Eles estão felizes por causa das coisas que eles estão fazendo, por causa das coisas que eles estão fazendo. E quando nós caímos nesse tipo de visão, motivação, existe um perigo muito grande. Por quê? Nós somos uma igreja nascendo, crescendo, e com a graça de Deus ela vai crescer ainda muito mais. Amém. Mas nós sempre somos chamados, Penuel, a olharmos as nossas motivações, porque nós não estamos aqui para expandir o nosso ministério, nós não estamos aqui para fazer o nosso nome grande, nós não estamos aqui para exercitar os nossos dons e mostrar o nosso nome para a cidade de Lowell. Nós estamos aqui para uma única razão: glorificar o nome do Senhor, fazer o nome dele conhecido, expandir o reino de Deus nessa cidade, porque nessa igreja só tem uma estrela e ela é Cristo. Nós devemos sempre um ao outro checarmos as nossas motivações, e então nós vamos andar na visão correta, porque existe um perigo de nós andarmos fora dessa visão, porque eu sou alguém, eles tiram aqui a identidade deles, eles pensam: eu sou alguém porque eu tenho ou porque eu faço isso. A questão do nome aqui, que Jesus vai chegar no final dizendo: não se alegrem por causa disso, mas se alegrem por causa do nome que está escrito nos céus. Jesus quer mudar a perspectiva, Jesus quer mudar a motivação aqui. Eles se alegram por quê? Por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho. E muitas vezes nós fazemos isso, nós nos alegramos não por quem nós somos em Cristo, mas por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós temos. É por isso que tem tanta gente aí querendo acumular e ter e fazer. Por quê? Porque a minha identidade, o meu senso de valor está enraizado naquilo que eu tenho e naquilo que eu faço. Existe um problema com tudo isso. O que vai acontecer com o seu senso de valor quando o que você tem e o que você faz foi tirado de você?
Quando o que tem for tirado, o que você faz, você não puder fazer mais, o que vai acontecer com você? É isso que Jesus está querendo nos mostrar aqui. Então o senso de valor e identidade deles estava onde? Naquilo que eles faziam. Qual o problema disso? Três problemas nisso tudo. Isso vai nos levar a um lugar que fez Satanás cair. Nós vamos entrar no mesmo lugar que Satanás. Qual lugar? O orgulho. Porque nós começamos a olhar para o nosso coração, olha como a nossa igreja está cheia. Ou aplicando para a sua própria vida, olha o tanto que eu acumulei, olha o tanto que eu tenho. Olha quem eu sou, olha os meus degrees. E aí nós então nos tornamos orgulhosos, começamos a olhar para as pessoas de cima para baixo, porque eu me acho melhor do que você. E na igreja funciona assim, as pessoas que concordam conosco são os nossos troféus. Então a minha igreja é grande, eu estou aqui, eu acho que eu estou fazendo um ótimo trabalho, então o meu coração fica cheio de orgulho. Por quê? Porque esses aqui são os meus troféus, olha o tanto de gente que eu consigo convencer. Na era do marketing digital, das mídias sociais, olha o tanto de seguidores que eu tenho. Nós não estamos aqui para fazer seguidores, nós estamos aqui para apontar para um único mestre, Jesus, porque todos nós somos seguidores dele. Então, aí as pessoas que não concordam com nós por um outro lado, o que a gente vai querer fazer com elas? Tacar fogo nelas. Senhor, você quer que a gente manda fogo do céu para consumir com eles? Não é essa a proposta dos discípulos? Aliás, eu gosto de relembrar isso, Tiago e João, o apóstolo do amor. Você imagina o Pedrão, imagina o resto. Se esse é o apóstolo do amor, você não quer saber dos outros como que era. Então Tiago e Pedro chegam para ele, Jesus, você quer que a gente manda fogo lá no céu para consumir esse povo que não quer aceitar você? Aí Jesus fala o que para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são, não. Vocês ficaram doidos. O Filho do Homem veio para salvar, ele não veio para matar ninguém, não. O dia do juízo vai chegar. O dia do juízo vai chegar. O segundo problema com esse tipo de motivação é que isso vai nos gerar ansiedade. Por quê? Porque se essas coisas são aqui me dão um senso de valor, eu vou viver ansioso, com medo do quê? De perder o que me dá senso de valor. Então, se eu coloco em qualquer outra coisa o meu senso de valor que não é Cristo, eu vou viver ansioso. E é por isso que tem tanta gente ansiosa dentro da igreja. Por quê? Porque o nosso senso de valor, a nossa identidade não está fundamentada em Cristo, está fundamentada naquilo que nós temos ou naquilo que nós pensamos ser. Então, porque eu vivo com medo de perder isso, e eu não estou falando de coisas ruins, porque você pode fazer da sua identidade, do seu senso de valor, ser mãe, ser pai, ser um bom funcionário, ser um trabalhador, ser um bom ministro dentro da igreja. Mas se isso é o centro da sua vida, isso é um ídolo, e isso está tomando o lugar de Deus na sua vida, e isso vai te trazer uma vida de ansiedade. Em terceiro e último lugar, vai te trazer tristeza. Por quê? Porque isso vai ser tirado de você uma hora ou outra. Porque nós vivemos num mundo de sofrimento, e nós vamos passar por sofrimento. Nós vamos passar por sofrimentos. E aí o que acontece quando isso é tirado, e isso é o centro da sua vida? Você abandona Deus. Porque Ele nunca foi o centro, porque Ele nunca foi a razão, porque Ele nunca foi o seu Deus. Então nós abandonamos Ele. E esse é o problema, quando a nossa motivação não está no lugar certo. E aí Jesus corrige a motivação, e Ele diz, não se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês. Sim, eu dei autoridade para vocês, sim, eles têm que se submeter, mas não por causa de nada encontrado em vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, ou escrito nos céus. Não se alegrem por aquilo que vocês fazem, se alegrem por quem vocês são, pelo valor que vocês têm em Deus. Em Deus. Aí a gente tem que entender quando ele falou isso aqui,
O que eles pensaram? Naquele tempo, as pessoas nas cidades, elas eram registradas. Mas quem era registrado? Apenas os cidadãos daquela cidade. E todos os cidadãos? Não. Os importantes. Então, estar escrito no livro da vida, estar escrito nos céus, representa isso. Jesus está dizendo, não se alegrem por causa dessas coisas terrenas, passageiras, materiais. Não se alegrem por essa impressão de poder, de autoridade e esse status que vocês têm. Se alegrem por isso, que o nome de vocês está escrito nos céus, que vocês são importantes para Deus, porque que o nome de vocês escrito nos céus, ninguém pode tirar. Essa tem que ser a motivação para servir a Deus. Essa tem que ser a motivação para você levantar todo dia e viver para a glória de Deus. Porque aí a gente vê aí os seus nomes, e essa tradução da NVI aí, se você voltar para o versículo 20, contudo alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão. Na verdade, essa tradução aí, não é uma tradução muito boa. A melhor tradução, eles teriam que acrescentar coisa aí, os nomes foram escritos e continuam escritos, porque o tempo verbal aqui em grego é o perfeito, e o tempo perfeito, ele descreve isso, algo que foi feito no passado, e que as suas ações continuam ainda hoje. É um verbo muito importante, é um tempo verbal muito importante em grego, geralmente associado a quem? A Cristo e a sua obra na cruz. Então ele está falando, o nome de vocês foi escrito no livro da vida quando? Antes da fundação do mundo. E ele foi escrito lá, mas ele continua escrito hoje, e ele vai continuar pela eternidade. Sempre nós estaremos lá. E aí é importante lembrar que a voz disso aqui também é passiva. O tempo é perfeito, mas a voz é passiva. Não fomos nós que escrevemos o nosso nome no livro da vida. Foi Deus. O que isso significa para nós? Que não é por obras. Que não é por obras. Não foi você que escreveu o seu nome no livro da vida. É Ele. E ele não foi colocado por mérito seu. Não foi nada que você fez. Então pare de tentar provar o seu valor. Não foi você que escreveu o seu nome lá. Não foi mérito seu. Para de provar o seu valor. Para de ficar tentando ganhar a sua salvação. Porque salvação não se ganha. É obra de Cristo. Porque o seu valor não está em nada encontrado em você. Por que nós devemos parar de procurar provar o nosso valor para Deus? Porque o nosso valor não está em nada encontrado em você. O nosso valor está encontrado na obra de Cristo. Em Cristo aplicando a sua justificação sobre nós. Só tem uma coisa de valor em nós: Jesus. Só Jesus. Então isso vai me trazer liberdade para trabalhar. Eu não vou trabalhar para Deus com medo de não ganhar minha salvação. Eu não vou trabalhar para Deus com medo de não merecer alguma coisa. Eu vou trabalhar livre de todo medo. Por quê? Porque eu já sou salvo, porque o meu nome já foi escrito no livro da vida. Eu não vou trabalhar para Deus tentando provar alguma coisa para Deus. Ele me ama em Cristo, e nada, absolutamente nada, pode mudar esse amor. Romanos capítulo 8. Nós somos amados em Cristo. Então eu posso trabalhar com alegria para Deus, livre de ficar me preocupando se eu vou ser aceito ou não, e livre de ficar pensando o que o outro está pensando de mim. Porque nós não devemos satisfação para as outras pessoas, nós devemos satisfação para Deus. Para Deus. E aí, encerrando, por que o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo? Porque um dia, Moisés, o novo Moisés, chegou diante de Deus e disse: Senhor, apaga o meu nome do livro da vida, se o Senhor não for perdoar eles. Porque se você lembra de Êxodo capítulo 32, Moisés chega com essa proposta para Deus, depois que o povo vem com o bezerro de ouro, e depois de tudo que aconteceu, Moisés chega na presença de Deus e pede perdão
pelo povo e fala: Senhor, se você não vai perdoar eles, tira o meu nome do livro da vida. O nosso nome foi escrito no livro da vida porque Jesus, o novo Moisés, intercedeu por nós diante de Deus, porque na cruz ele toma o nosso castigo, ele toma a nossa condenação, ele recebe aquilo que nós merecíamos, julgamento e morte, para nos dar o quê? Para nos dar um novo nome, para nos colocar o nosso nome no peito de Deus, porque era isso que representavam aquelas pedras no colete sacerdotal, no colete que lembrava a Deus o nome das tribos de Israel. O seu nome está encravado no coração de Deus, porque Jesus Cristo morreu por você, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue, porque Jesus Cristo partiu a sua carne por amor a você. Então isso vai te trazer confiança e a motivação correta para andar na presença de Deus, andar em missão, proclamar a mensagem e com a motivação correta. Pastor Thales.